Sejam bem-vindos a mais um podcast da Vet4Pet. Hoje nós estamos aqui no meio da obra, né, num período da noite aqui que a gente conseguiu gravar. Estou aqui com minhas colegas e amigas, né, Mari de Felício e a Ariane Faleiros. E a gente vai conversar um pouco a respeito, principalmente ali da consulta pediátrica, né? Mas antes, Mari e Ari, eu queria que vocês se apresentassem, né, para o pessoal que não conhece vocês, onde vocês foram formadas, o que vocês fazem. Eu me formei em São João da Boa Vista, na Unifeob, há 20 anos. Estou em Ribeirão Preto há 18 anos. Vim de Campinas, fui para São João e de São João vim para Ribeirão. Meu nome é Ariane, eu sou formada na Barão de Mauá em 2003, vou completar 19 anos de formada, moro aqui, sou daqui e trabalho com clínica geral desde o começo. Desde o começo, né? Então vocês têm bastante experiência, por isso que eu chamei vocês aqui. A Mari e a Ari, elas são parceiras nossas, a gente conhece o trabalho, né? E elas têm sido impecáveis com relação ao trato com o tutor, trato com o cliente, com o paciente, né? E por isso que eu resolvi chamar vocês. Acho que vocês vão acrescentar muito aqui para mim e para a nossa equipe, para o pessoal que está assistindo. Antes da gente falar da experiência então de vocês, vamos falar da importância da consulta pediátrica, né? Essa consulta pediátrica é aquela primeira consulta ali do filhote. Mari, por que você indica que todo tutor que vai adquirir, né, um filhote e tal, procure um médico veterinário, né, da confiança para passar nessa primeira consulta? Bom, na verdade eu acho que toda essa orientação, por mais que a pessoa já tenha tido algum animal, é muito importante relembrar, né, de todas as etapas. E vermifugação, vacinação e em relação a esse animal poder sair ou não de casa. Então, são muitas dúvidas, muitas coisas que o pessoal, quando adquire o filhote, tem e que eu acho que é muito importante a gente estar sempre relembrando, mesmo que a pessoa já tenha experiência, né? Porque as coisas vão mudando muito, né? Vão mudando protocolos, né, Ari, de vacina, de vermífugo e tal. E nós trabalhamos assim, eu particularmente eu tenho uma experiência de mais de 9 anos seguidos só com filhote, né? Então, vindos de N lugares, adoções, compras, eu trabalhei numa loja responsável, né, que diga-se de passagem, e que eu era responsável pela entrada e pela saída do filhote. Então, assim, nós estamos não sei se cabe a gente começar, num mundo que os tutores têm muita informação. Então, às vezes, acham que os primeiros cuidados, eles podem buscar no Google e a gente vai ficando para trás, mas não. E, ultimamente, a gente tem esse inimigo virtual, né? O filhote, ele precisa ser acompanhado desde o primeiro dia que está na casa do tutor, até para a gente saber do histórico dessa casa, se já teve um animal, se teve algum animal que morreu por alguma doença infecto-contagiosa. Isso tudo a gente tem que orientar na primeira consulta, né? Isso é muito importante, até para a gente montar um protocolo específico para cada animal, porque não é todo animal que precisa daquele protocolo vacinal, não é aquele animal que precisa inicialmente com vermífugo ou com vacina, a gente precisa saber da idade, isso tudo na procedência, né? A gente não sabe. Então, isso tudo, esse bate-papo inicial é muito benéfico para o tutor e principalmente para o animal, né? E tem hoje tutores até que procuram, eu já vi isso acontecer, inclusive já aconteceu comigo, né, de procurar o veterinário sem ter o cachorrinho para saber ali qual raça, se vai adotar isso. Eu acho importantíssimo. Quais são os cuidados, Porque acho que no momento que a gente está de muito abandono e tudo mais, porque as pessoas compram ou adquirem ou adotam, não importa, mas porque é bonito. Ou é porque acha que aquele animal vai ser o legal. E é muito importante essa busca, porque a gente entende muito, né? Muito tempo de experiência
da raça, do que tipo de... Não é raça que eu digo, mas mesmo que seja o vira-lata, o porte, a mistura que ele tem, mas se aquele animal vai ser adequado para aquela situação, para o apartamento, ou para a casa, ou para o condomínio, ou para qualquer coisa. Então, eu acho que essa orientação é muito importante para começo de conversa. Né? Ainda hoje... Tem muita gente que às vezes vai pegar o filhotinho ali e acha que é só ração, né, vacina e tal, e às vezes não se prepara porque eles passam mal, eles vão ter algum vômito, diarreia. Então é importante até vocês, essa consultoria, explicando, né, que ó, ele vai precisar um dia de consulta, ele vai precisar ir em 24 horas e tal, é assim que funciona. Não que seja alguma coisa ruim, mas para a pessoa... Está ciente, né, do que ela está fazendo, né? Se organizar. E fazendo um complemento dessa orientação específica de raça, que a gente vive num momento, novamente, que determinados períodos tem as modas, né? E às vezes chega tutores, né, conversando comigo, ou familiares, ou amigos mesmo, eu quero comprar um beagle. Eu falo, bacana, você mora numa casa grande, você mora numa chácara? Não, eu moro num apartamento de 2 quartos. Eu falei, não, então... Infelizmente, colega, o beagle não é para sua casa. Então, assim, isso é muito saudável, porque isso trabalha tanto a saúde de casa quanto a saúde do animal. Porque você compra um beagle, não é um cachorro barato. É uma graça de cachorro, só que não é adequado para aquele ambiente. Aquele tutor fica fora de casa 8, 9 horas, 12 horas. Deixar um beagle num apartamento trancado, ele vai chegar em casa, vai ter muito mais problemas do que uma alegria, um bem-estar, que um animal geralmente é para isso. Sim, né? Às vezes tem um histórico, né? Você tem que ter um embasamento de conhecer a raça, de conhecer o perfil, tanto do tutor também, né? Eu acho que isso é importante para evitar abandonos, igual ela falou, né? É o que você falou, às vezes tem um histórico ali emocional por trás, que o tutor faz questão de ter aquela raça e tal, e ele o que você falou, claro, não é o mais indicado, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer ali para dar certo, pra associar, né? Mas que eles tenham que ficar ciente que... Tem que estar ciente disso, ele vai mandar todo dia para creche, ele vai... Que hoje a gente passear, tem, né, todo um respaldo, contratar passeadores. Então a pessoa ela vai ter que se adequar àquela situação, né? E aí entra toda essa parte financeira também, que eu acho que é uma das coisas que normalmente o pessoal se queixa, né? Depois de adquirir o animal, né? Seja ele por doação ou não, essa posse responsável a gente precisa sempre... Posse responsável, Essa é a palavra-chave, né? E assim, entrando um pouco mais no que vocês conversam com eles ali, já depois que eles adquiriram, né? Como é que está o protocolo vacinal? Eu sei que, né, cada médico usa um protocolo, tem uma série de implicâncias ali, de repente, do tipo, aonde foi adquirido esse paciente, esse animalzinho, né? O que vocês falam com os tutores ali? Assim, hoje em dia tem uma vacina que já nem é tão nova assim, né? Que é a PUP. Então, alguns animais vêm com ela, de canis ou mesmo de locais, por exemplo, às vezes uma cadela que foi resgatada, está num abrigo e justamente pelo histórico dessa mãe, o pessoal que está ali responsável às vezes procura fazer uma vacina aos 30 dias para cobrir essa falta que essa mãe não teve, não passou para os filhotes. Não amamentou a quantidade ou porque por não sim. teve amamentação e tudo mais. Então, existe essa primeira vacina aos 30 dias, ou não, né? Ou começa-se aos 45 com a vacina que hoje é muito importante a gente deixar aqui muito claro em relação à parte da nomenclatura usada para essa vacina das viroses, né? Que a gente fala. Então, antes o pessoal chamava de V10, V7, V8, V12, V13, independente se importada ou não, né? E hoje é muito importante a gente dizer que ela é múltipla. Cada vacina vai encaixar para aquele animal, para aquele ambiente, e isso é muito importante que o veterinário avalie. Então, o tutor ele não tem que se preocupar se é V8, se é V10. Não. Isso
e nem também fazer qualquer uma, né? Ele tem que procurar qual é indicado para o paciente. Trabalhamos em clínica, né? A gente tem um ambiente adequado, a gente sempre opta pela vacina importada. Eu acho que é bacana a gente falar isso, porque acha que às vezes, status. Não, não é. Na maioria das vezes, lógico, a gente não pode generalizar, até porque a gente não consegue, as vacinas importadas, exigência do laboratório que seja vendida dentro de um estabelecimento que tem um veterinário responsável, né? A gente sabe que pode acontecer de vender numa casa de ração, isso a gente sabe, mas vamos falar ali do que é o correto, do né? correto, né? Então, assim, a gente opta por fazer vacina importada por conta desse controle, por conta do respaldo do laboratório numa eventualidade, numa adversidade, uma alergia, enfim. Da fiscalização. Fiscalização, garantia, porque a gente sabe que vacina não, né, tanto humano como veterinário não é 100% de eficácia. Então, isso, a gente tem essa segurança que o laboratório nos traz, isso é muito importante. Mas, assim, não que o laboratório brasileiro, que as vacinas nacionais são ruins, não são. O problema é que não tem uma fiscalização adequada, porque, na maioria das vezes, as vacinas nacionais podem ser vendidas por um agrônomo, por um outro profissional, que não é o médico veterinário ali, né? E vende-se em casa de ração, colocada em lugares que às vezes não tem o veterinário controle também, responsável, né? que é o balconista que vai fazer, ou etc. Né? E não é só a venda, né? Tem que ter o lugar adequado, o controle de temperatura, porque a gente trabalha com biológico, e isso é muito importante. É uma vacina? Não é uma vacina. Se o tutor está levando o animal para tomar uma vacina, ele fica ciente ali que alguma segurança ele vai ter. E se você vende uma vacina que você não controla a temperatura, que você não controla a marca, que você não controla a validade, o que você está fazendo ali? Você está fazendo mal em vez de estar fazendo bem, né? E eu acho que isso é importante a gente falar. Muito importante. E até tem a questão da leptospirose também, que tem algumas recomendações ali à parte, depende da região da região que esse animal vive, né? Animais de chácara, animais de fazenda. Então, às vezes, a pessoa vem procurar a gente e fala, eu tô com os animais lá de tal lugar que eu preciso chamar alguém para ir vacinar, o que você me recomenda? Então, é aí que a gente faz toda essa orientação, né? Animais que estão mais susceptíveis ali num ambiente que possa ter aí a doença, então o animal fez a vacina das viroses, a múltipla, a gente vai recomendar que após 6 meses ele tem uma vacina que ela é só leptospirose. Então ele não precisa fazer outra múltipla, ele vai aplicar só a leptospirose porque é uma empresa, um animal que fica na empresa. Então esse tipo de orientação que é muito importante a gente passar para o pessoal. Então muitas vezes eles chegam, você trabalha com a V10? Quanto é a sua V10? Aí eu falo, né, hoje a gente não chama mais de V10, vamos conversar, eu vou te explicar. Porque às vezes parece, Alan, que a gente está querendo vender aquilo que a gente tem na geladeira. Entendeu? A pessoa, e muitas vezes eu falo assim, olha, se você fizer questão dessa vacina, não se preocupe, eu posso providenciar para você. Né? É muito importante isso. A gente tem colegas, às vezes eu trabalho com uma e de repente ela vai trabalhar com outra e eu vou falar, Ari, você me vende essa dose? Então não é essa a questão. A questão é que as pessoas precisam acreditar naquilo que a gente está passando, né? E passando essa orientação e que eles têm que entender que aquilo é o mais correto, né? Eu acho que, assim, a gente fala dentro puxando para a minha área agora, né? Dentro do intensivismo, a gente fala de individualizar o paciente. Então, acredito que vocês também, né? Cada paciente é uma história, é um tipo de produto que vai usar, tudo. Vocês podem até falar da vermifugação também, né? Que muitas pessoas ainda vão no pet shop para comprar vermífugo e às vezes teve um vômito o paciente, às vezes não tem nada a ver com ou às vezes o próprio verminose. hábito do animal arrastar, né, o bumbum no chão ou comer parede. Isso. É uma coisa, né, que isso é dos antigos, né? E a gente já fala, peraí, vamos conversar. E o ato de vacinar, aplicar a vacina ou fornecer o vermífugo, não é só aquilo, não é só a agulhadinha ali e vamos embora, não. Tem tutor que às vezes não leva o cachorro com tempo, porque a gente precisa avaliar o animal.
Então, acho que é isso que a gente fala, tem que ter muita responsabilidade, tem que individualizar um vermífugo, a gente vai orientar de acordo com a idade do animal, a última vermifugação, o ambiente que ele vive. Então, assim, não é só o comprimido que eu vou ali vender ou vou ali prescrever. E é assim que tem funcionado bem, pelo menos na minha experiência. Muitas vezes eles chegam para fazer a vacina. Sim, e aí você vai avaliar, você fala, foi vermifugado? Ah, foi, ou veio do canil, ou o pessoal lá da ONG já mandou vermifugado. É muito importante a gente avaliar essa situação, porque um animal que ele é vermifugado, ele normalmente, seja canil ou seja numa ONG, se ele está com a mãe ou se ele está com os irmãos, esse animal ele vai estar se recontaminando. O remédio de verme é uma coisa que eu gosto de enfatizar muito para os tutores. Preventivo. Ele não vai prevenir, ele vai eliminar o verme que aquele animal tem. E a partir do momento que ele bebeu a água e o irmãozinho foi lá e bebeu, e aquele pote não foi higienizado com a frequência devida. Então, isso serve até para quem tem mais de um animal dentro de casa. Ah, esse aqui está arrastando o bumbum, eu vou vermifugar ele. Não, a gente tem que vermifugar toda a galera da casa. Né? Então, é aí que entra também o exame, né? O coproparasitológico, que é o exame de fezes que a gente, às vezes, tem que pedir, tem que solicitar, principalmente quando tem um grupo de animais, para detectar qual é o verme, qual é o protozoário, que não é só verme, né? Às vezes o animal está com sintoma e não é um verme, é um protozoário. Então, aí ele vai ter que ser tratado daquilo e o remedinho de verme não vai fazer diferença naquela situação. Também um precisa exemplo, ser tratado, o tutor precisa ser tratado, que na maioria das vezes os protozoários que a gente mais encontra na clínica, vamos citar a giardia, que é uma doença que tem um grau de mortalidade alto se você não tiver um feeling bem... Não tratar precoce, porque geralmente, assim, a maioria das vezes dá em filhotes de canis, filhotes com grandes aglomerações, e não é só tratar o filhote. Tem que ver, de repente, tentar descobrir de onde está vindo, se o tutor pode estar com a giardíase e pode passar para o cachorro sem nem saber, e vice-versa. Crianças pequenas, teve uma virose gigante, passou mal, vômito e tal. Dali 3 dias o cachorro começa a ter a mesma sintomatologia e assim, como que você vai, né? Não é só vender o remédio no balcão. E uma coisa legal do copro também é que quando eu fazia clínica geral, quando a gente pedia, às vezes estava suspeitando de giardia e vinha isóspora. Exato. Por exemplo, o tratamento é totalmente diferente. Né? Ele é bem mais desafiador esse tratamento, porque não é animal que responde com a mesma rapidez. Sim. O composto é diferente, né? O princípio ativo. Não, e muitas vezes, a gente precisa dessa colaboração do tutor, porque o animal, muitas vezes, se ele está disposto, ou o tutor está disposto, às vezes, a repetir esse exame pós-tratamento, após um tempo do tratamento, muitas vezes a gente pega, às vezes, animal que foi tratado 2, 3 vezes e esse animal continua positivo. Né? Então, realmente é uma coisa que tem que estar muito... Um desafio ambiental ali no caso, né? Grande, às vezes, né? Isso vale também, vamos falar de uma coisa que a gente, pelo menos a nossa região aqui, região muito quente e tal, seria carrapato. Né? E a gente sempre enfatiza, a gente que está na clínica, a gente enfatiza que não é só parar no balcão, eu quero um remédio para o carrapato, não é só isso. Porque é igual, tanto com a giardia, o carrapato 95% das vezes está no ambiente e 5% no animal. Verdade. Isso a gente não consegue no balcão, essas informações, na maioria das vezes. Então o doutor tem que estar ciente que quer um cachorro, quer um gato, não vai ser só a venda dos produtos, porque isso é muito fácil, pesquisa, né? Tem informações úteis e inúteis. Aí o negócio é o uso estratégico, né? Sim. Até perguntar, já que você entrou no assunto, como é que está essa questão do Bravecto, NexGard, vocês recomendam com frequência ou está muito polêmico isso aí? Eu acho que é uma coisa muito individual, né? É de cada profissional, por isso que até me preocupa um pouco assim, mas eu vou dizer a minha opinião. Certo. Eu não faço a indicação com frequência. Animais que vão para algum lugar realmente
muito, né, com uma possibilidade de adquirir fazenda, etc. Tal, a gente acaba às vezes indicando mesmo, porque é uma solução mais... que ele é mais eficaz, não tem dúvida. Qualquer um deles, né? Não estou falando de uma marca específica. Mas se eu tiver também que optar, eu acabo optando pelo transdermal. Eu acho que é uma coisa minha, sabe, Alan? Eu não sei nem a opinião da área. É questão de experiência com o eu uso. não gosto de nada que fica, assim, que o animal fica ingerindo. A gente sabe que tem algumas coisas que não estão ainda concretas, comprovadas, mas eu também já tive paciente idosa que do nada perdeu a visão. Do nada. E não era uma idosa que já tinha catarata ou que já tinha... Não, é um animal muito bem acompanhado, tal. E aí, nessa conversa com o oftalmo, tudo, ele trouxe, por exemplo, essa situação de que lá no exterior está sendo avaliada o uso de algum medicamento específico oral. Então, acho que tudo tem que ser com muita cautela. Porque aí entra essa situação que a Ari falou. Você entra no Mercado Livre... Você compra lá uma promoção de 3 para fazer por 1 ano e meio. Compra pro ano inteiro já, parcela em 12, né? Não é assim, né? Não sei se nem é ético falar, mas eu vou falar. Eu não respeito a bula para determinados pacientes, a frequência de administração. Né? Eu conheço, na maioria das vezes, né, por conta até de acompanhar o filhote desde o primeiro dia, ou da venda, ou da adoção, eu tenho pacientes de 16 anos que eu venho acompanhando desde que chegou. E animais que ficam dentro de casa, não passeiam e tá tudo bem. Eu não vou falar para fazer uma medicação e repetir a cada 3 meses, não. O cachorro nunca nem pegou um carrapato. Então, acho que a gente tem, mais uma vez, individualizar o seu paciente. Ali é aquele indivíduo, é aquela situação. Lógico, se eu tenho um tutor que mora numa chácara, que tem 12 cães, 10 cães, é melhor eu optar por uma proteção contínua e para evitar, imagina, 3, 4 animais com hemoparasitose, a gente pode perder todo mundo ali, porque a infestação do parasita, ela pega todo mundo. Então, mais uma vez, a gente tem que verificar ali a necessidade do ambiente, do animal, e o do uso tutor. estratégico, de novo, porque geralmente, né, por exemplo, aqui a gente está numa região muito quente, mas, por exemplo, o pessoal do sul, provavelmente eles não vão usar direto isso no inverno, por exemplo, né? Então, a gente agora mesmo, né, tá tudo tão bagunçado, né, o clima. Agora, por exemplo, não seria uma época, e a gente tem pego muito caso. A volta da pandemia me trouxe muito mais casos de hemoparasitose do que até um pouco antes, porque os cachorros na pandemia, né, confinados, aumentaram os meus atendimentos, vale a gente falar, por conta do tutor até estar ali olhando mais para o paciente, tudo, mas algumas patologias a gente desapareceram. E agora está voltando como nunca, principalmente a hemoparasitose, porque a Ribeirão não tem um período do ano que tem mais, não, Ribeirão tem carrapato e pulga o ano inteiro. Né? Igual ontem a gente bateu 37 graus, né? Misericórdia. Então é isso aí. No inverno ainda, agora, a gente nem chegou ainda na consulta pediátrica, olha pra gente ver, né, o tanto de assunto que tem só em uma consulta. Não é só comprar um filhote, não é só não adotar um filhote. Então, assim, vale a pena quem está pensando em adquirir, procurar, né, a Mari e a Ari para conversar sobre tudo isso e deixar muito claro ali, né? Claro que a gente vai passar muita coisa aqui, mas não igual a gente está falando, tem que individualizar o paciente, não é que é uma recomendação geral que a gente estava passando, né? Então, outra coisa que aí a gente fala até nas aulas de emergência, com relação a trauma, acidente automobilístico, né? E é que a gente recebe muito, ainda recebe muito, porque infelizmente os tutores estão acostumados, fica naquela, né, que não sai, nunca sai de perto de mim, eu passeio sem guia, né? E a história, o final da história nunca é bom. Eu já atendi politraumatizado, 17 anos, que fazia o mesmo percurso todos os dias. Um assunto para vocês tratarem também na consulta pediátrica, provavelmente vocês falam com consultores. Então fala aqui para eles o que eles devem fazer para evitar essas coisas, né? Eu acho que além dos acidentes fora,
os de dentro Os de casa. dentro também. Esses são os normalmente É mais as complexo. quedas de cima da cama. Então, botar o animal onde o animal não consegue, não é um lugar Porque que ele hoje em subiu dia- sozinho. É. Ele também não vai saber descer. E aí acha bonitinho, o bichinho tá ali brincando e pá, cai de cabeça no chão. Os colos, principalmente Criança. no colo de crianças, né, menores, muito menores, aí que seja 6, 7, do que não importa, mas às vezes pode cair do colo até de um adulto. Sim. Os pisões, né? Pisa na cabeça, pisa Verdade. na... Festa em casa, na pata. acontece E a nossa acidente. rotina, assim, a minha, e né? mesmo sem, às vezes a pessoa não está acostumada com aquele animalzinho ali dentro. Ah, verdade. Né? Então, Sim. de repente, você está ali na pia, lavando um prato, a hora que você dá um passo para trás, tem caso de animal que veio a óbito na hora, né? Então, e aí na parte Então, eu tenho muito essa mania, né, de perguntar, de abordar toda essa situação de casa. E da parte da rua, depois que eles estão vacinados, que vão, né, ter esse acesso, não pode confiar. Nunca confie no instinto de um animal, Sim, né, não. Ari? Eu Porque, falo que é igual criança, né? A gente Um não animal pode- aí que, se fizer na risca o que a gente recomenda, vai poder passear tranquilamente na rua depois de 6, 7 meses, depende de quando começou o esquema vacinal. Que não é porque ele tem 5 meses que ele já está com o protocolo correto. Tem animal que eu vou liberar para passeio 1 ano, né, por conta das vacinas, né? E assim, é muito importante, sabe? A raça também, em determinado local, você precisa de uma coleira específica, focinheira se é animal muito grande, por mais que, né, o tutor acha que tem o controle, não, ele não precisa de coleira. Não, precisa. Porque se escapa. Animais, né? que se atacam, Se né? atacam. Um que vai para cima do outro, e aí você estando com o seu cachorro na guia, você consegue ter um controle também mais rápido, né? E os acidentes dentro de casa, até que você comentou, a gente tem uma rotina, a Ribeirão cresceu muito verticalmente, né? Tem muitos animais minúsculos. E os tutores ainda acreditam que quanto menor, mais lindo. Ai, vamos falar disso Vamos. rapidinho? Vamos. Porque isso é uma coisa que eu bato na tecla. Não busquem os menores Não busquem, filhotes. porque nos dá um trabalho. Ai, é né? lindo, Né? bonitinho. A gente podia estar falando o contrário. Sim. Sim. Né? Do tipo, para aumentar o Não, nosso número de não. pacientes. O número de dizer atendimentos, né? Raças Mas- e tamanhos que a gente É. gostaria que eles comprassem, mas não é o caso. Porque, infelizmente, a gente tem um mercado de venda, Mania de de muitas cruzas. Tudo é muita... micro, né? Mania Os de eu Spitz, quero um anão. micro shih tzu, Sim, eu quero sim. um micro Micro maltese, maltese. um micro... Gente, não tem esse negócio. Uhum. Quanto menor, maior o problema. Maior a consanguinidade, maior os e cruzamentos que menor houveram ali menor dentro de um... a vida do animal. Né? Porque eu já tive tutores aí com animais de 3 anos que perderam o animal por uma convulsão. O animal convulsionou, normalmente- o animal teve um problema cardíaco agudo ali. Mas como, né? Um animal de 3 anos morre assim do nada? É um animal vindo do canil XYZ, paguei 15 mil. Às vezes uma cardiopatia, né? Então, congênita. Normalmente, alterações Hidrocefalia, congênitas, né? alterações congênitas que às vezes não são detectadas naquele primeiro momento, né? E vão aparecer sintomas depois. Os colapsos de traqueia, né? Tem um caso lá de um micro Spitz que o bichinho, coitadinho, já é assim, mais de 20 vezes por dia que ele fica, né, tentando puxar o ar. qualidade de Então, vida. não tem, Não. já não nasceu com qualidade de vida. Então, eu acho que é uma dica legal, né? Sim, Não- sim. E Não tem ir por animais isso, né? Micros Não, que é se melhor você ter um Lhasa susto, de 10 quilos né? do que... É. Tomar um susto, um infarto. É. Não é Verdade. brincadeira, né? Não, é, hoje é a gente verdade. tem aí os Yorks, os Spitz, colocando stent em traqueia Sim. para poder respirar. Né? Então é uma realidade que a gente está Sim. vivenciando na E clínica. é triste, né? Porque a gente, né, com os anos aí que a gente já tem de formação, lá atrás a gente já começou a ver, mas, né, é algo que esse comércio, essas cruzas, isso dificulta muito para nós clínicos e o tutor ainda não entendeu. É. Que não tem Ainda que não ir por, entendeu. por Não. essa questão. Até você falou de via aérea, né? O aumento da resistência da via aérea ali já favorece demais o aparecimento de broncopatias, né? Cirurgias
que a gente tem que abrir estenose narina, estenose nasal. E é assim, uma Palato. cirurgia, não. Aí o animal, o tutor gasta lá, 7 mil num animalzinho, depois vai ter que gastar mais 5 numa cirurgia, mais 3 numa internação. Então, por quê? Porque escolheu o menor. Ou não escolheu direito, ou foi no Google pesquisar raça. Que não está sendo então, ideal, né? Você vê como que a gente já deu aqui vários motivos para que a pessoa vá procurar mesmo vocês, até para definir, Sim, né? Se realmente está preparado, né? Desde o começo ali, né? Ari, você que faz muitos atendimentos a domicílio, né? Fala pra gente quais são os prós e os contras pro paciente, né? Que você vai atender. Principalmente comodidade e segurança, assim, eu sempre bati muito nessa tecla, né? Que quando eu comecei, poucos colegas faziam e os tutores nem conheciam esse tipo de atendimento. Eu acho muito bacana um animalzinho em específico, vamos pôr um exemplo, muito assustado, animal epilético, filhote, muito pequenininho, que não tem nenhuma vacina, que precisa de repente de um primeiro atendimento. Eu acho bacana que a gente associa segurança e comodidade. Os tutores preferem bastante, até por conta dos horários, porque o atendimento domiciliar a gente consegue fazer em horário... Remanejar, né? Remanejar, ou muito cedo, ou terminou o expediente comercial. É muito bacana. Eu gosto muito, é bacana para os animais, comodidade para os clientes. Só que a gente também tem que alinhar bastante o que eu posso fazer em domicílio e o que eu não posso, né? Muitas vezes eu não tenho um lugar adequado, um lugar confortável para o atendimento do veterinário, um local seguro para atender o animal dentro da própria casa, né? A gente falou de segurança, mas eu preciso muito da colaboração do tutor. E às vezes não tem quem segura, não, tem um auxílio, né? Sim, faço muito atendimento que o tutor não está presente em casa, quem vai me auxiliar é o funcionário, ou o filho, uma criança. Então, assim, a gente tem que equilibrar muito e sempre conversar com o tutor sobre o que dá para fazer e o que não dá. Uma consulta de rotina, uma vacina, gatos, né? Gatos são animais, né? Um check-up, coletas de alguns exames onde a contenção do animal é segura, eu tenho essa colaboração, é muito bacana, até para não ter que tirar o animal de casa, levar para um laboratório, isso eu acho que é muito válido, né? O que a gente tem que deixar claro também é que eu não posso fazer tudo em domicílio, né? Eu não posso, em determinado momento, fazer uma simples coleta de sangue se eu não tenho o tutor para segurar. Eu não consigo. E não tem um exame de rotina. Não tem como, o tutor não me ajuda a segurar e eu não consigo fazer uma coleta adequada de quantidade de material. Você perde qualidade. Aí eu perco a qualidade ali. Porque não adianta você ir lá fazer a consulta, né? E ter que requisitar que ele leve o animal ao laboratório. Assim, para algumas situações não vai ter jeito, né? Evitou 2 vezes, pelo menos. Sim. Mas eu acho que uma das coisas que eles se ofendem, às vezes até, e que eu acho que é importante ressaltar que a gente precisa fazer esse tipo de pergunta, é quando eles pedem um atendimento e a gente questiona. Então a gente fala, o que está acontecendo com o seu animal? Às vezes a gente recebe aquela resposta, mas se eu soubesse eu não estava te chamando aqui. Mas não é isso. Ele está com vômito, né? Diarreia, ele está mancando. Por quê? Primeiro porque a gente não tem como levar o consultório inteiro para lá. Né? Então a parte dos medicamentos a gente já vai com essa triagem fazer toda a separação. Segundo, se o animal é bravo, a gente vai precisar levar uma focinheira? Vai ter alguém para segurar? Se o animal está inconsciente. Exato. Não tem. Porque aí eu vou chegar lá e falar, não tenho o que fazer aqui, eu de repente, faz 5 filha. dias que meu cachorro está com diarreia. Eu vou falar, olha, você desculpa, eu não acho que o atendimento adequado é na sua casa. Né? Porque a gente, de imediato, vai precisar já fazer alguns outros tipos de procedimentos, né? Para exames e etc. Então, eu acho que essa informação, essa troca, né, antes da gente ir é muito importante. Até porque perde o sentido do atendimento. Se a gente não fizer essa triagem, não é porque a gente não quer ir, é porque se o animal está 5 dias com vômito, se é um filhote com 2 dias de vômito, já é um
um paciente que eu não preciso nem pensar, o animal tem 600 gramas, está 3 dias vomitando, nada não para no estômago. Não, tem que Aí a gente levar. volta nos filhotes, tá vendo? Nos Nos filhotes, Que é uma orientação importantíssima também. E assim, e é bacana até para eles, né, para o tutor entender uma comodidade, não importa o valor tal, mas tem coisa que a gente precisa do suporte de uma clínica, de um hospital, de mais pessoas para nos ajudar até na contenção do animal. Isso, às vezes tem procedimento que vai ter que fazer uma sedação, né? Sim. Colher urina, às vezes você vai ter que fazer com segurança, cistocentese guiado por ultrassom. Então, eu acho que assim, eu tenho uma opinião que é o seguinte, não tem nenhuma sintomatologia grave, ok, o atendimento domicílio é super legal mesmo, né? E eu acho que vocês oferecendo essa opção, eu acho que é super legal. Agora, tem uma sintomatologia mais grave, então é melhor o tutor até levar para você já direto no consultório, né? Trazer para o hospital, enfim. Recebo ligação de noite, madrugada, pedindo atendimento domiciliar por conta de um atropelamento. Não tem. Né? Então, as pessoas precisam ter essa consciência de até onde a gente pode ir, né? E eles... Onde cabe o nosso atendimento até onde cabe o nosso atendimento, exatamente. É um procedimento simples, que para a maioria dos tutores, passar um sorinho. Isso. Não tem como passar um sorinho assim, subcutâneo, para só dar uma estabilizada para transporte, alguma coisa. Eu fazendo, né, o veterinário fazendo, ou vamos supor, eu tenho condição de ficar ali 40 minutos para descer uma quantidade pequena de fluido, né, calculado direitinho para aquele animal, ok. Mas tem tutor que já me solicitou para chegar, né, às vezes nem é meu paciente, você faz atendimento no domicílio? Faço. Eu estou com um paciente com insuficiência renal, um paciente de 10, 12 anos e preciso tomar X ml de soro. Você pode deixar ele canulado, né? Não posso. Mas você não faz atendimento domiciliar? Faço. Mas isso não é um atendimento, isso é um protocolo grave que eu não posso, não, é um protocolo específico, eu não posso. Mais complexo, igual, às vezes o paciente é cardiopata também, você não pode passar muita fluida, ele descompensa. A velocidade, eu já tive, vamos citar bacana isso, eu já tive problema de tutores me ligarem, o meu cachorro é paciente do veterinário tal, ele deixou o animal influído aqui, não sei o que aconteceu com a minha funcionária, ela achou que estava devagar demais, abriu o soro, meu animal está pondo o soro pelo nariz, vomitando, com dificuldade para respirar, eu cheguei e o cachorro estava com edema gigantesco. Foi o tempo da gente conseguir pôr o cachorro no carro, levar, infelizmente o cachorro não sobreviveu. Isso que eles precisam entender, não é passar um sorinho, não é fazer, complementar o serviço de outro colega que por algum motivo fez isso, mas a gente precisa orientar muito o tutor, a gente precisa nos posicionar melhor, até porque está cada vez mais difícil, né, deles entenderem a importância do clínico, do veterinário, para poder orientar os procedimentos. E para quem é médico veterinário, eu acho que é importantíssimo ter essa consciência igual vocês têm, porque nós temos também um problema que a gente tem que cuidar, que é a segurança jurídica, né? Então, assim, isso não se deve fazer, né? Depende, fazer uma fluida assim, por lei, desassistida, nós temos uma tabela, né, de procedimentos que a gente pode e que a gente não pode fazer. Eu acho que isso é muito importante. Eu precisei pesquisar, não sei nada da parte jurídica afinco assim, mas eu precisei expor por uma médica que infelizmente fez vários comentários, graças a Deus que só para mim, que eu estava me omitindo, que eu estava com negligência com o animal dela, porque eu não queria pôr o animal dela no soro, eu não queria fazer infusão contínua de certo medicamento, eu não posso. É porque o humano, isso aí é muito legal para deixar claro para o pessoal. Humano, o que acontece, gente? Um homem magro, 70 quilos. No mínimo ali, né? Uma mulher e tal, 70 quilos. Pode receber uma fluido em uma taxa mais alta que não vai ter nenhum problema. Agora, não adianta a gente querer fazer até para ajudar, assim, né? Muitos pensam assim, vou fazer para ajudar. Mas vai fazer uma fluida num paciente de 5 quilos,
numa taxa alta, não é a mesma coisa, ele não recebe fluido como a gente recebe quando a gente vai no médico, vai até o hospital. Então é isso que a Ari está falando, que não é porque muitas vezes não é o veterinário que não quer fazer, porque não dá para fazer. Não dá. Não dá. Você vai fingir que passou ali 15 minutinhos de um sorinho só para falar que passou o sorinho. Não tem cabimento Tanto que todos os nossos pacientes ficam ligados numa bomba de infusão, né? Que hoje está, graças a Deus, também muito mais factível, não tinha nada. Então... Agora todos os pacientes ficam numa bomba de infusão onde a gente regula a taxa ali, né? Antigamente a gente contava as gotinhas. Né? Contava as gotas, Põe alguém ali de castigo só para ficar contando as gotinhas. Põe o estagiário, né? lá fazendo cálculo, fica lá. Agora tem os equipos micro. Também, agora. Atrás, né? Então, sem contar o scalp que escapava, né? Nossa, porque não tinha catéter. Não tinha catéter também. Né? Mas não era não usava. Não era para nós ainda na época. Eu acho assim que a veterinária já avançou muito, né? Então, nós estamos muito bem já. Muito e bem rápido. Tem que avançar mais ainda, mas é por isso que a gente está aqui, né? Tá conversando, discutindo as coisas para a gente ser profissional cada vez melhor, né? E aí, uma outra coisa, os especialistas, como que vocês se comunicam? Vocês que se posicionaram como boas clínicas gerais, excelentes, na verdade, no que vocês fazem ali, pela experiência, enfim, pelo cuidado que vocês já demonstraram aqui, né? E como que é a comunicação entre os especialistas? Porque não raramente vocês precisam de contar com gastro, com cardio, com pneumo, né? Eu acho que uma coisa muito legal, assim, é que o clínico geral ele tem que saber que hoje ele necessita dos especialistas e os especialistas têm que saber que eles precisam do clínico geral. Eu acho que é uma coisa que tem que caminhar junto, né? Então, assim, hoje um paciente meu, ele jamais eu vou pegar aquele caso para mim, não é porque eu não tenho conhecimento, mas automaticamente, se eu tenho um profissional, né, o gastro, ou a nefro, a cardio, entre todas as outras que a gente já tem hoje, graças a Deus, ortopedia, eu acho que a gente ele tem ali um estudo mais aprofundado. De uma área específica. Naquela área, né? Então, eu acho que e esse trabalho junto. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que faço questão, assim, se eu não participo do atendimento, inclusive, porque eu gosto de passar as informações e tudo mais, eu tenho um pouco essa... E meus clientes normalmente gostam que eu esteja, você esteja junto. Pelo menos, eu quero estar em contato com o especialista, porque ele agora tem um especialista cuidando da situação, mas eu também estou cuidando do resto. Né? A coisa não é, o caso nunca é isolado, a gente sempre tem coisas associadas, principalmente quando a gente fala de um animal idoso. Né? Quando a gente pega aí o cão senil, ele vai ter um problema endócrino, ele vai ter um problema cardiológico, e a gente tem que trabalhar junto, né? Às vezes, muitas vezes, até que o cardio faça o contato com o endócrino para que aquilo tudo fique redondinho, né? E aí entra também a parte do hospital. Quando a gente precisa do serviço de botar um animal internado com os cuidados, muitas vezes a gente tá o clínico e os especialistas estão ali cuidando desse animal aqui. Né? Então é isso que é bacana, porque muitas vezes o especialista vem visitar esse paciente para ver como é que ele está, e aí a gente está trocando informação o tempo todo. O próprio procedimento precisa ser feito no hospital. Exato, né? Exato. E é o que ela falou, a gente precisa dessa... Num final de semana, né? Às vezes, né? A gente precisa de caminhar junto, até porque, na maioria das vezes, o paciente chega até o especialista pelo clínico. Exatamente. Não o caminho contrário, né? E, assim, isso tem que ser de uma conduta muito responsável, porque a gente também... Eu, particularmente, quando eu sinto que as minhas habilidades e os meus
conhecimentos já chegaram num certo ponto e o animal ainda não melhorou, eu preciso pedir ajuda. E que bom que eu tenho alguém para pedir ajuda. Antigamente não tinha. E que bom, né? Que a gente sabe reconhecer isso, Sim. né? Claro, Porque hoje quando a pessoa fala assim, é. não, agora eu Exatamente. vou... Né? Não é. E a Hoje gente é precisa impossível. chegar ao ponto de falar, não, daqui para frente eu preciso que alguém específico, um especial, acompanhe ou fique junto, ou venha junto comigo, porque isso depende, isso é o meu paciente, não é porque eu vou perder, não perco. Na verdade, 99% das vezes a gente não perde, muito Com pelo certeza. contrário, né? É. Mas a gente Os precisa tutores ficam dessa... gratos, né? Sim, a gente Ficam. precisa dessa E assim, parceria. dentro disso tudo que a gente está conversando, eu vejo que é impossível, não existe ser humano nenhum que sabe tudo ou muito de todas as áreas, né? Geralmente, a gente tem que se posicionar ali, né? Tipo, ó, eu vou ser o endócrino, vou ser o cardio, vou ser o clínico geral. E o clínico geral, igual vocês fazem, é um trabalho muito legal, porque vocês não desistem dos casos. Né? Então não é tipo aquele encaminhamento que você vai fazer e vai... Não, agora você segue com gasto, um exemplo. Não, vocês estão juntos, isso que é legal. Porque né? seria muito fácil, né? Tipo assim, quando você tiver que fazer a vacina anual, você volta aqui. Né? E aí o animal volta e a pessoa... E você não sabe nem o que aconteceu, você não sabe o que aconteceu com aquele animal. Então acho que que acaba sendo um pouco essa coisa do médico de família, né? Que as pessoas prezam muito até hoje, né? Sim. Isso nunca vai perder, acho que não, né? É a pessoa poder conversar, é a pessoa poder trocar e falar, né? A gente ter essa parceria, eu acho que é muito importante. É a história do cada um no seu quadrado, né? A gente tem que saber até onde vai Isso aqui, é tão até bom. onde... Não é? Isso é tão bom. E assim, o especialista também também, ele precisa ouvir muito vocês, porque igual a gente, né, vocês podem até falar, a gente ouve muito o que vocês estão falando, porque vocês que estão acompanhando o caso, conhecem o paciente, conhecem a família, conhecem tudo que dá, até onde dá pra gente ir, né? Isso é muito importante, às vezes né? até na maneira de lidar, né, com aquele... De lidar com a situação. Com aquele tutor e com a situação, em termos de exames a serem requisitados ou não, né? A gente acha que acaba interferindo muito quando a gente pode trabalhar junto, assim, dessa maneira, né? Nossa, demais. É outro nível de atendimento. A qualidade é muito acima. Inclusive, eu já tive muitos tutores até que, como a gente faz muito essa relação, né, de troca, muitos elogiaram até mais do que o que se faz em hospitais humanos, né? Essa eu tenho proximidade. escutado muito isso. Eu falo, nossa, meu cachorro ele é muito melhor atendido do que meu filho que precisou de uma internação. Porque eu acredito assim, ainda nós temos esse contato de uma consulta, não de 5 minutos, que a gente, né, escuta pra gente. O médico de hoje, lógico, tem situações e situações, né? Não é o médico, você tá com um vômito, diarreia, você tá com uma virose, toma isso, não vai pra cá. Não, a gente pesquisa, a gente conversa, a gente senta com o cliente, porque esse vômito, essa diarreia pode ser uma virose, pode ser alimentar, pode ser N. Então, assim, o tutor muito bem orientado, muito bem guiado, ele aceita um tratamento aí de R$5.000 sem nem pestanejar, ele arruma dinheiro da onde for. Mas assim, a gente precisa desse contato, ou via presencial, a gente tem agora ferramentas aí de aplicativos de mensagem, tudo que a gente consegue também esse contato, mas o tutor precisa ser muito bem orientado. Eu acho que isso é nossa obrigação como médico veterinário, a gente precisa, porque a gente é o pediatra. Exatamente. Né? É o pediatra. Tem sempre que ouvir o tutor para nos guiar. Quem sabe, né? Evolução animal, eles chegarem falando, ia ser bastante fácil, né? Ia ser bom também, nos ajudar bastante. E essa é uma dificuldade também que os tutores precisam entender, né? Que o paciente não fala, ele não fala onde está a dor, a gente tem que pesquisar. Muitas vezes a gente faz mais exames do que se faz numa criança, né, que muita gente compara. Então, já que a gente tem que comparar, que a criança fala onde está doendo, tal, muitos, né, que já está na fase, né, que está falando, fica um pouco mais direcionado ali o diagnóstico. Só que o nosso paciente, a gente tem que conhecer ele através de outras formas, né, através dos parâmetros, através da história que o tutor está contando, enfim.
Eu acho esse Investigar, trabalho né, muito bacana. Complementares, né? E aí, vamos voltar um pouco então a parte do vômito e da diarreia, que a gente estava falando da consulta pediátrica. Por que, Mari, que o tutor que tem um filhotinho, ele deve se preocupar quando o paciente tem vômito e diarreia? Bom, primeiro porque se trata de um animalzinho de peso muito baixo, né? É um animal que normalmente tem uma necessidade nutricional ali com um intervalo menor de horas, né? Então, por conta de um metabolismo já mais acelerado e tudo mais, e automaticamente, se aquele animal ele vem a ter vômito, então mesmo que seja um vômito, mas daí ele também não se alimentou. Então, isso vai virando uma cascata e automaticamente esse animal entra em hipoglicemia, ele desidrata com muita rapidez. Então, essa coisa de, vou esperar para ver se ele vai comer, vou esperar para ver se o vômito vai parar, né? Às vezes o animal vomita, a pessoa fica lá dando água para o bicho, que é 20 vezes pior, né? Para repor, ou dando um monte de soro, aí o bicho vai lá e vomita mais ainda. Então, é muito importante que eles saibam que é diferente de um cão adulto. O que um animal adulto e de um porte maior tolera de tempo de vômito e de quantos vômitos e quanto tempo que esse animal está com diarreia ou sem se alimentar, não tem nada a ver com um filhote. Esse animal precisa, o veterinário precisa ser informado na primeira vez que isso acontecer, porque a gente perde assim. Não raramente, até com uma certa frequência. A gente atende emergências. O paciente chega, igual você falou, Mari, hipotérmico, hipotenso, hipoglicêmico, estado de consciência reduzido, e aí é uma manobra ali para reverter que dá muito trabalho. Nesse caso a gente acredita, né? Tipo, começou hoje de manhã, e realmente começou de manhã, e ele tá naquela situação. Só que ele teve às vezes 5 vômitos, às vezes até 3, ou o inverso, dependendo do volume. né? Ou chega até nós já com 5, 6 dias de, não o pequenininho, isso, né? Maior. Um pouco maior, ou até, mas né, começou ontem. Não, a gente vê, o cachorro tá com tantos % de... Porque aí a gente sabe quanto tempo aquele animal adulto demorou para atingir aquela situação, né? Ou a gravidade da coisa. E vômito e diarreia são sintomas graves. Principalmente em filhotes, com várias causas. E inespecífico, isso que eu ia falar. Sim, que às vezes também, né, o tutor vai levar ali o cachorrinho para vocês, ou vai trazer até no hospital, quando ele precisa. O que acontece? Não tem como a gente fechar um diagnóstico só pelo sintoma, né? Então vai ter que ver o que é, se é uma gastrite, se é uma gastroenterite alimentar, protozoário, né, infecções, diarreia, doença inflamatória intestinal, tem um monte de causa, né? Então a gente poderia até citar várias aqui, mas então não tem como, a gente vai ter que começar o processo de investigação e, claro, dar o suporte para esse paciente. A primeira coisa é equilibrar, né, esse animal Exatamente. Maneira, né? E nesse sentido, aí, para a gente encerrar aqui, já falamos, né, bastante coisa, como que a gente consegue, como é que a Vet4Pet consegue ajudar vocês nessa questão, assim, do suporte, né, suporte hospitalar, né? Vocês atendem os pacientes ali, quando precisam internar, vocês encaminham para a gente, né? Eu vou falar um pouquinho de como eu trabalho. Hoje eu coloco como o hospital de parceria e de continuidade do meu atendimento. Então, se um animal fez uma cirurgia, ele vai ter acesso a mim, no meu caso, ligação ou coisa, ou vai ter acesso a uma mensagem também já dizendo para onde ele deve seguir, né? E muitas vezes quando a pessoa me procura e eu explico e peço para buscar pelo hospital devido às condições e tudo mais, eu trabalho dessa maneira. Eu posso fazer o acompanhamento hospitalar, estando ciente e tomando também as condutas, né, junto com a equipe daqui, que eu acho que é sempre imprescindível a gente trabalhar em conjunto, não adianta só eu não estou junto com o animal para dizer eu quero que faça isso, isso e isso. Então a gente sugere e junto com o pessoal da equipe ver se aquilo está cabendo na situação que está acontecendo ali, né?
Então eu faço, aí eu cobro um valor por esse acompanhamento, venho fazer as visitas, eu fico em contato 24 horas com o hospital e com o tutor. E dou a continuidade após a alta do animal no meu consultório, né? Então eu trabalho dessa maneira. Mas independente se a pessoa vai querer esse meu acompanhamento ou não, eu oriento para que venha, porque aí qualquer coisa, ele vai vir sobre a minha responsabilidade, pela minha indicação, na verdade, e aí ele pode optar também pela livre conduta também do hospital. Do hospital, né? Sim, isso é legal porque cada um trabalha de uma forma. A gente tem, né, a Mari que acompanha bem os casos, a Ari também, tipo, os tutores assim não tem na verdade o que se queixar, porque nós temos ali muitas cabeças pensando junto, né? junto no mesmo paciente, então o nível de qualidade vai muito alto, né? Porque junta todas as experiências ali e dá muito certo, E né? a prioridade de vocês, como um centro intensivo aí 24 horas, vocês atendem animais encaminhados. Isso é uma parceria muito importante para nós, porque a gente tem inúmeros hospitais em Ribeirão, só que a gente participa. A gente tem essa participação, a gente pode entrar com muita facilidade no hospital. Sim, livre acesso, né? Livre acesso, a gente tem o acesso pelas mensagens, a gente acessa o prontuário do animal, isso é muito, como que eu vou falar? Proativo. É muito eficiente, né, a comunicação ali. Porque a gente tem, o nosso paciente está ali, o tutor nos confiou e a gente confiou a vocês. E essa troca é muito boa, porque isso a gente não consegue em determinados lugares. No nosso caso, que a gente não gosta de largar o osso, né? Tipo, a gente quer saber tudo e quer saber exatamente tudo que está acontecendo. E a gente fica tranquilo. Isso é incrível, porque antes a gente não podia, né? A gente não podia. A gente sabe, às vezes, lá a gente aguardava notícia pelo tutor. Sim. Né, e a gente animal. não tinha uma comunicação ativa. Às vezes a gente ficava tipo, o dia inteiro para tentar ter informações do paciente, o tutor não podia entrar, o tutor não tinha informação e a gente ficava aqui. Ou tinha acesso àquele monte de coisa, falava, gente, mas por quê, né? Não tinha um raciocínio por trás. E assim, eu que não trabalho mais muito ativamente nos finais de semana, por motivos pessoais, enfim, eu tenho esse suporte. As minhas férias, meus clientes já estão todos, eles sabem aonde eles precisam. Orientados, né? Às vezes eu até falo, se vocês não conseguirem falar comigo, né, não conseguiu o telefone ou é uma emergência, fale meu nome, porque eles sabem, eles tentam entrar em contato comigo de alguma forma, eu vou receber mensagem, eu vou receber ligação. E isso, já também conhecem a sua conduta, né? Porque tem essa diferença. O pessoal da equipe vai criando um vínculo com a gente e eles também já sabem. Já sabe como trabalha, né? Exato. E aí eles já vão tocando o negócio daquela maneira que é o jeito que a gente trabalha. Se eu estou no momento que eu posso me comunicar com a equipe de forma mais ativa, a gente troca mais informações, a gente faz aquela junta médica, e tem momentos que eu não posso e tem momentos que eu escolho. Né? Isso é muito importante. O tutor tem que saber que a gente tem momentos que a gente não consegue. Por isso que a gente deu agora aquelas opções, né? Livre conduta, isso foi muito não bacana, precisa de me registrar aqui as informações, eu quero participar de todas as porque às vezes a gente não tem nem o tempo, assim, numa situação particular, de doença ou de férias, a gente não tem nem como falar, gente, eu não consigo, não tem sinal, não estou aqui, estou fora do país. E isso é muito bom o tutor saber, até para ele se sentir seguro. A Ariane está viajando, mas eu posso, numa emergência, tem uma equipe atrás de mim. Que trabalha junto com você, já me perguntaram se eu era dona da Verte Porpé. Tá vendo? Mas isso é muito legal, é o que a gente quer, na verdade. E só o pessoal entender, né? Nós não temos parceria comercial. Exatamente. Né? É muito importante eles saberem disso. Nós somos totalmente livres. É a parceria ali, olha, é interessante para você, a gente não está ganhando para indicar o paciente. Eu cobro o meu serviço à parte se a pessoa quiser o meu serviço junto com o do hospital. Totalmente transparente. Porque é uma coisa óbvia, né? Então eu também vou estar ali tomando todas as conta da parte toda das condutas e tudo mais, vou estar visitando, vou estar dando continuidade depois. Então, eu também preciso receber por esse serviço. Claro. Então, mas isso é dito claramente para o tutor, né? Você vai pagar o serviço do hospital e vai pagar isso tanto para mim. E uma coisa que é muito bacana, que o tutor fica muito satisfeito, passou por consulta com a gente, tipo hoje.
precisou, não está conseguindo, é muito bacana, porque já passou, nem que se for algum tempo, né, ou no mesmo mês, tá em histórico de atendimento, precisa de ir no hospital de emergência, eu vou ter que pagar outra consulta. Não, na maioria das vezes não acontece isso. Porque às vezes a gente atende de manhã, o medicamento fez efeito, o tutor deu oral, aí voltou a vomitar. Não, leva, eu vou conversar com o pessoal tal, para fazer a medicação com a minha prescrição. Acho que é isso que ficou muito... Fica como muito. se a gente tivesse agora, 24 horas no ar Agora vai mesmo, ficar né? melhor ainda, porque agora, com a estrutura que a gente tem, vocês vão ter mais acesso ainda. A gente fez não sei se vocês já acompanharam, mas a gente fez um novo investimento no software, onde vocês estão recebendo as informações um pouco melhor do que antes. Então a medicação que foi feita aparece em verdinho e tal. Né? Ficou mais fácil de visualizar. Ficou mais fácil, né? Então, isso tem todo o investimento não é só o encaminhamento, por trás, exatamente, para a gente comunicar bem com vocês. O chat também é legal que todo mundo participa, né? Vocês veem isso também. Graças a Deus eu tenho clientes de muitos anos, você também, e a gente ter um lugar confiável para encaminhar na nossa ausência, ou a gente não pode, eu não atendo mais de madrugada, a Mari, né, também não, e é muito bacana. Eu tomo por você também, nós somos muito gratas a esse suporte, porque isso nos ajuda muito. Às vezes é exagero, é puxação de saco, não é. Não, eu passei a ter a sensação de que eu tô lá. Sim, né? Coisa que era uma coisa que me deixava angustiada. E o tutor também. Me deixava angustiada. E eu fico muito feliz com isso, porque a gente fez exatamente para ser útil para vocês, né? Eu falo com todo mundo que eu tenho mais intimidade igual com vocês, eu nunca fiz nada por dinheiro, né? Então, assim, se vocês se sentem dentro do hospital junto com a nossa equipe, e essa é a minha alegria, assim, minha motivação. É isso que a gente tinha para falar, fico muito feliz de vocês terem vindo. A gente que agradece de estar aqui. Então, quem precisar, vocês já sabem, né? Já viram aqui qual que é o nível técnico, né? E o nível de pessoas também, que a gente tem trabalhado junto. Podem contar com elas, podem contar com a gente. Então é isso, até a próxima. Obrigado. Obrigada.